A flexibilização de regras de isolamento tem gerado polêmica. No Rio, o impasse para o retorno das escolas virou uma batalha na justiça. Já atividades de lazer são liberadas com mais facilidade. Os cinemas do Rio de Janeiro voltaram a funcionar. Nós mostramos ontem aqui no Novo Dia, matéria da Isabela Saleme. Agora já liberaram, inclusive, consumo de alimentos nas salas, que por enquanto vão operar com 50% da capacidade. Com este assunto, começa agora o grande debate de hoje. E hoje, sexta-feira, como vocês já estão vendo, com uma dupla nova de debatedoras. Participam comigo as advogadas Priscila Pâmela e Maria Fernanda Saad. Priscila e Maria Fernanda, sejam muito bem-vindas para o debate desta sexta-feira, hein? Obrigada. Bom dia, Colombo. Bom dia, Maria Fernanda. Bom dia. Quero lembrar quem está nos assistindo que o Tiago Anastácio e a Gisele Soares voltam ao grande debate na semana que vem. Então, Priscila, Maria Fernanda, a pergunta de hoje é a seguinte: por que salas de cinema, por exemplo, como está acontecendo no Rio de Janeiro, podem voltar, ainda que com restrições, 50% da capacidade, uso de máscara, e as escolas não envolvidas nessa tremenda batalha judicial? Eu quero começar com os seus argumentos, Maria Fernanda. Bom dia, Rafael. Bom dia, doutora Pâmela. Bom dia, telespectador da CNN. Seja qual for o modelo de isolamento social adotado pelas autoridades públicas, isolamento horizontal, que recomenda que todos permaneçam em casa, pertencendo ou não a um grupo de risco, ou vertical, que prevê o isolamento apenas de integrantes de grupos de risco, que tem até uma maior abertura da economia, as medidas adotadas nesse longo duelo entre manutenção de empregos e combate ao vírus, a única coisa é que é preciso que haja coerência nas decisões do poder público. Não dá para reabrir, seguindo protocolos de biossegurança, lojas, bares, restaurantes, shopping centers, enfim, salões de beleza, e proibir a operação de outros setores que possuem uma dinâmica assemelhada de funcionamento. Não dá para reabrir cinemas acreditando que os protocolos de segurança são eficazes e que o momento da curva do vírus já permite essa reabertura e não reabrir as escolas pelos mesmos motivos. Não dá para tratar o comércio como atividade essencial e a educação não. A educação é a atividade mais essencial que existe. Vale dizer que os líderes da Organização Mundial da Saúde, da Unesco e da Unicef alertaram para o prejuízo no fechamento prolongado das escolas durante a pandemia da Covid. E, diante disso, lançaram de forma conjunta um guia com diretrizes de saúde pública para evitar a disseminação do vírus nesses locais. O diretor-geral da OMS, o senhor Tedros Adhanom, declarou que a decisão de fechar as escolas ela deve ser feita somente de forma temporária e como último recurso. E ainda se houver uma transmissão intensa da doença, o que felizmente não ocorre nesse momento no nosso país, já que assistimos à desaceleração do ritmo do contágio da Covid-19. O que está impedindo, de fato, o retorno às aulas não é o desaconselhamento da Organização Mundial da Saúde, não é a falta de protocolos de segurança eficazes, não é a ascensão da curva do vírus, muito pelo contrário, como eu disse, estamos em queda nas taxas de contaminação. E sabe o que é mais triste? É que as escolas não vão reabrir. Em um ano de eleições municipais, infelizmente, prefeitos vão continuar cedendo à pressão dos sindicatos e aos interesses corporativos em detrimento da educação das nossas crianças. E tudo isso para garantirem seus votos, fazendo tábula rasa da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevêem que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Agora a sua introdução, Priscila Pâmela. Bom dia a todas e a todos. Respondendo já de cara a pergunta do debate de hoje, eu entendo ser prematura e temerária a reabertura dos cinemas no Rio, assim como entendo prematura a reabertura das escolas. E eu explico as razões. O Brasil é um país de dimensões continentais e cada estado tem as suas próprias peculiaridades, traduzidas em necessidades distintas, e esse é o ponto indiscutível. E a partir desse olhar é que se mostra importantíssima a análise sobre a reabertura do comércio, da indústria,
indústria, das escolas e dos demais serviços. E em cada situação específica, mas não de forma descoordenada. São Paulo tem tido uma queda constante mesmo nos números de pessoas contaminadas e de óbitos. Passou por um período de estabilidade num platô muito elevado, mas ele conseguiu, enfim, chegar em queda nesses números. Diferentemente da situação do Rio de Janeiro, que não conseguiu se manter num nível de estabilidade constante, de modo a indicar ali uma falta de controle sobre os rumos da pandemia. O Rio até registrou períodos de estabilidade, mas esses períodos foram curtos e insuficientes a indicar uma melhora no quadro da pandemia na cidade. Nós temos acompanhado diversas matérias noticiando aglomerações em praias, em bares e em festas no Rio de Janeiro. As fotos são assustadoras e esse cenário é ainda mais alarmante quando nos deparamos com as últimas informações noticiadas sobre uma possível segunda onda da pandemia em diversos países da Europa. Lá, assim como aqui, estão acontecendo diversas pessoas cansadas em razão do isolamento, por se sentirem esgotados na saúde física ou mental, em razão do longo período mesmo que o isolamento social demanda, eles começam a se negar ou pela a negativa da gravidade do vírus, acabam infringindo ali regras sanitárias e promovendo aglomerações em festas, em bares. Segundo as informações da OMS, mais de 300 mil novos casos foram registrados na Europa. Alemanha, França, Reino Unido, Espanha e outros países têm registrado altíssimos números, com relação às novas contaminações. O Brasil errou muito na demora da adoção de medidas de enfrentamento à pandemia. O Tribunal de Contas da União chegou a divulgar um relatório em que constou que menos de 1/3 das verbas destinadas ao combate ao coronavírus havia sido utilizada pelo governo. O negacionismo, a redução da gravidade da pandemia, os conflitos entre os estados, os municípios e a União, a massiva campanha de desinformação nos levaram ao número de 4,8 milhões de contaminados e a 144 mil mortos. O Rio de Janeiro está sucateado e tudo que o Estado e seus habitantes não precisam nesse momento é de mais pessoas doentes e mortas. O panorama indica que o Estado não está preparado nem para a reabertura das escolas e nem para a reabertura dos cinemas. A reabertura das escolas precisa ser encarada como prioridade dos governos, mas ela precisa se dar em condições de plena segurança e o mesmo se entende para as atividades culturais, assim como as de cinema. Maria Fernanda, você avalia que a pressão financeira está pressionando prefeitos e acelerando a reabertura de determinadas atividades que não deveriam ser reabertas por enquanto, como o cinema, por exemplo, a gente está usando como exemplo aqui no nosso debate de hoje? Veja, eu acho que o setor de cinema agora, o sindicato, ele está vendo uma pressão, mas, como eu disse, por uma forma até de coerência, Se bares estão abrindo, se restaurantes estão abrindo, por que os cinemas não podem abrir? Mais cedo até conversei com uma amiga que é da área, da Play Art, a gente é amiga de infância, e eu perguntei como é que estavam as coisas, E esse foi realmente o questionamento dela, a crítica. Ela falou, claro que a gente está batalhando, que empregos estão sendo perdidos, mas mais do que isso nesse momento nós vamos adotar, à medida que liberar também em São Paulo, que eles estão na expectativa, já que agora a gente está com a luz indo pro verde. Ela disse que, são diversas as medidas de segurança que serão adotadas, Se você não comprar o ingresso em conjunto com alguém, você vai ter 2 cadeiras de distância, então tem o distanciamento. No ar-condicionado vai ter um produto já autorizado pela Anvisa, que ele combate ali o vírus, as bactérias e diversos outros, Então, eu até olhei a reportagem do Rio e eles tiveram um primeiro momento que ia ter a reabertura, mas sem as bombonieres, parece que eles até preferiram não reabrir, até em forma de manifesto. E é esse tipo de coisa que me parece incoerente, Por que não abrir a bomboniere? Se dentro de um restaurante, por exemplo, que hoje tem menos mesas, tem um distanciamento maior, mas as pessoas estão comendo dentro desses ambientes que também são fechados, assim como os cinemas, e que, por exemplo, não tem esse ar-condicionado, que tem esse produto aí da Anvisa, que parece que mata o vírus, enfim. Então, essa falta de coerência, eu acho que gera uma pressão, voltando à sua pergunta, Rafael, uma pressão realmente do setor, e eu acho justa a batalha deles nesse momento.
Priscila, a Maria Fernanda tinha dito na outra resposta, falando em pressão, que há uma pressão de sindicatos, de professores, por exemplo, de funcionários de escolas, para que não sejam retomadas as aulas neste momento. Você entende como legítima essa pressão e acha que ela existe? Entendo como legítima a pressão para que não se retorne, porque a população está muito insegura, né? Os professores estão inseguros. Vejam, a reabertura de escolas implica não somente na estada dos professores nas salas de aulas e dos seus alunos, implica num aumento no transporte público desses professores, dos pais para que conduzam os alunos a essas escolas, dos próprios alunos. As pesquisas indicaram que as crianças, embora não sejam acometidas de forma grave da Covid, são fontes propagadoras da doença. Então, é evidente que os sindicatos que envolvem esses profissionais são legítimos em pleitear a não abertura. Eles não estão fazendo parte desse grupo econômico que vem pressionando os governos para essa reabertura e, por vezes, de forma inconsequente e irresponsável. E é curioso porque sempre o argumento é de que a pandemia, de que o isolamento social tem acarretado diversos problemas econômicos. Isso é um fato e isso acontece em todos os países. Mas diversas pesquisas demonstram que é a pandemia em si que acarreta o risco para a economia e não o isolamento social. E diversas outras pesquisas também do MIT, pesquisas feitas pela USP, pesquisas feitas por diversas universidades dos Estados Unidos, demonstraram que o isolamento social é, de fato, o mecanismo mais eficaz para o combate do coronavírus. Então, não podemos ceder às pressões políticas para que a economia volte sem olhar as consequências. Um país cheio de mortos não rende, não produz. Né? No PIB de 2019, apresentou uma alta de 1,1%, quando a expectativa era de 2,5% a 3,5%. Nós já estávamos numa desaceleração econômica. Então, essa não me parece, o pedido da base econômica não me parece ser razoável em detrimento do bem maior que é a vida que nós estamos lidando. Então, portanto, a alegação dos sindicatos que envolvem profissionais envolvidos nas escolas tem total legitimidade para pedir aí um pouquinho mais de atenção nessa retomada, que eu gostaria de reforçar. É prioridade, é essencial, mas com a devida responsabilidade. Lembrando que para a volta às escolas, não é, Maria Fernanda, você ainda tem muitos pais que também têm medo de mandar os seus filhos para a aula, né? Tem várias escolas particulares, por exemplo, que já gostariam de estar com as classes cheias, mas se não enfrentam resistência das suas administrações locais, enfrentam, às vezes, resistência dos próprios pais, né? Que não sabem se as escolas vão poder dar às suas crianças a garantia de saúde que elas têm hoje em casa, por exemplo, né? São diversos estudos, né, que falam sobre a transmissão entre crianças, que é baixíssima, né, ínfima. A única questão que me preocupa é que, assim, o argumento de que o isolamento social é ainda a melhor forma de combater a Covid, eu acredito que seja efetivamente, mas a que custo isso, né? Porque se o próprio diretor da OMS ele reconheceu que talvez não haverá vacina e nem um tratamento eficaz, então essa imprevisibilidade, né? Até quando vamos manter esse isolamento? Até quando não vão reabrir as escolas? Se não há essa previsibilidade, né? E outra coisa, a hora que chegar a vacina, se chegar e com a eficácia que ela vier, certamente as crianças não serão as primeiras a serem vacinadas, né? Levará um tempo, porque, como eu disse, elas não estão no grupo de risco e tampouco transmitem entre si os professores. Isso já tem bastante estudo a respeito disso. Assim, eu acho que cada um também tem que ter a responsabilidade. Em um primeiro momento, em que o isolamento, o governo forçou o isolamento por conta de adquirir novos respiradores, organizar leitos para não acontecer a tragédia que aconteceu em outros países, de ter que escolher entre um ou outro na UTI. Num primeiro momento, eu concordo, assim, eu vejo justificativa para esse isolamento um pouco mais duro, né? Mas depois, agora, nesse momento que esse tipo de problema, graças a Deus, não passaremos, eu acho que vai de cada um, né, esse livre-arbítrio. Não é porque os cinemas estão reabertos que você é obrigado a ir ao cinema. Vai quem quer, quem já pegou, quem está seguro. E para a escola, a mesma coisa, porque os mais prejudicados, infelizmente, são os alunos das periferias, das escolas, que não têm acesso, né, a esse mecanismo aí de aula digital e tudo mais.
Agora, Priscila, tomando como base aqui a reabertura do cinema, mas tentando ampliar um pouco a discussão, chega uma hora também em que a atividade econômica precisa ser minimamente retomada, né? Sim, não tenho dúvidas, estou aqui insistindo, não sou contrária à reabertura total da economia, das escolas, das atividades culturais, não é disso que se trata. O que eu estou dizendo é que nós precisamos observar critérios rigorosos, né, para a reabertura consciente de todos os setores. Né? São Paulo tem um plano, todos os estados adotaram planos para a reabertura. E esses planos precisam ser seguidos e não de forma a seguir pressionamentos, ali pressões dos setores econômicos, mas de forma a seguir protocolos de saúde. É óbvio, parece incoerente que alguns setores fiquem abertos e outros não, mas isso parte de um estudo feito por equipes econômicas, por equipes médicas, por equipes sanitárias. Então, tudo isso tem um curso para que seja, de fato, implementado. Tem um estudo muito curioso que demonstra os impactos do afastamento de crianças. Ele foi feito com base em dados de crianças que sobreviveram à Segunda Guerra e demonstram o quão é prejudicial o afastamento da escola. Que um período prolongado distante acarreta problemas seríssimos, inclusive na fase adulta. Então, é evidente que nós precisamos olhar para isso, não só para a escola, para a economia e para um todo. Mas o que eu defendo o tempo todo é que seja feito de uma forma muito consciente e não cedendo a pressões do campo econômico. Porque o campo econômico, vejam, prevê o capital. O que se vislumbra lá na frente é sempre o capital. E só de capital o país não sobrevive, o mundo não sobrevive. O mundo sobrevive a partir de pessoas gerando a economia. Então, nós precisamos de investimento econômico, nós precisamos que o veto do presidente da República aos benefícios concedidos ali para os 17 setores que mais empregam no país seja, de fato, derrubado. Nós precisamos, de fato, em gestão na economia para que nós consigamos seguir de forma mais segura, de forma mais responsável no enfrentamento à pandemia. Maria Fernanda? Eu falei de um estudo e eu não denominei ele. Foi um estudo recente que foi publicado na revista Pediatrics, né, que fala sobre as chances pequenas de transmissão da criança. E o título do estudo é Transmissão da Covid-19 e Jovens. A culpa não é das crianças, que é da Academia Americana de Pediatria. Então, novamente, né, eu acho que, e retomando até o final da minha última fala, as crianças mais prejudicadas, infelizmente, são aquelas que não têm acesso realmente a uma internet, a uma educação à distância, né? Então, e aí é muito complicado, porque essas crianças muitas vezes faziam, inclusive, suas refeições na escola, elas eram atendidas, tinham um atendimento odontológico nas escolas, então elas estão sendo muito sacrificadas, é muita privação, inclusive para esses pais. E aí a minha pergunta é, essas crianças, elas que não estão frequentando as escolas, especialmente crianças de periferia, elas estão cumprindo um isolamento social, né? Porque não me parece, assim, parece que é uma forma meio utópica que fica sendo preconizada de isolamento que não ocorre efetivamente. Então, essa é a minha crítica em relação à não reabertura mesmo, né? Acho que tanto de cinemas quanto de escola, acho que ficou clara a minha opinião sobre isso. E eu acredito que é isso, né? Assim, como eu disse, as crianças que... Perdão, Maria Fernanda, pode completar. Não, pode ir. Não, nós vamos agora para os argumentos finais, então, tá. Começando com a Priscila. Assim, compartilho aqui da sua preocupação com as crianças que não têm acesso especialmente aos recursos tecnológicos para que de fato consigam acompanhar as aulas. Tenho uma preocupação imensa com esse período longo, né, das pessoas não terem acesso à educação, que é de forma muito precária no nosso país e que é só a educação que vai conseguir converter as nossas dificuldades em ganhos lá na frente. Mas eu concordo ainda que a culpa dessas pessoas, se elas não estão fazendo devido isolamento social, se elas estão ali aglomeradas em algum espaço, é por falta de outras opções. Nós não podemos jogar na população mais vulnerabilizada e mais precarizada a responsabilidade do Estado por permitir que essas pessoas promovam de fato o isolamento social. Então, é a ingestão na economia que vai demonstrar o contrário, que vai propiciar a essas pessoas cumprirem para que a gente consiga passar por essa pandemia de uma forma mais rápida e de forma menos danosa, né? Essa nova onda na Europa nos dá uma lição do que nós não podemos fazer. Na França, foram registrados mais de 10 mil casos num dia.
Na Alemanha, mais de 2.000 casos. Em Portugal, mais de 770 casos no mesmo dia. Isso não acontecia desde maio. Então, de fato, essa reabertura provocou um aumento excessivo nos números e nós não podemos errar dessa mesma forma. Então, a reabertura de forma consciente para o cinema, para as escolas, e acredito que ainda todos os estados do Brasil não estejam preparados para isso, infelizmente. Agora os argumentos finais. 1 minuto para você, Maria Fernanda. Bom, ontem à noite eu estava na casa da minha mãe, reunida com a minha família, e antes do jantar a gente se reuniu para fazer uma leitura aleatória de um livro de mensagens. E havia um trecho que dizia o seguinte: além do mais, por maior que seja o nosso conhecimento, o que não sabemos é ainda maior. Foi curto tempo para me preparar para o debate, mas ao final eu percebi que a minha resposta para a pergunta inicial está na somatória dessa frase que eu li agora e da palavra que eu utilizei no início do debate: coerência. A bem da verdade, não temos a resposta exata sobre as melhores escolhas a fazer. Há sempre argumentos, estudos, números, dados, estatísticas para os dois lados, e o grande debate é a prova disso. Então, a minha maior crítica hoje é às autoridades públicas, que são os nossos balizadores dentro dessa pandemia, que eles estudem, planejem, respeitem as orientações das organizações mundiais, mas, acima de tudo, sejam coerentes. Se até as salas de cinema estão reabrindo com regras, o que falta para o mesmo acontecer com as salas de aula? Eu agradeço a Priscila Pamela e também a Maria Fernanda Saad. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.